Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é um dos grandes nomes da história do Brasil. Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longevo quilombo da história do nosso país. Zumbi assumiu a liderança do quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos. Foi morto após ter seu esconderijo denunciado no dia de 20 de novembro de 1695. Zumbi é atualmente um dos grandes símbolos da luta dos negros e africanos contra a escravidão no Brasil. Sua memória é também utilizada nos dias de hoje como símbolo de luta contra o racismo presente na sociedade brasileira. Zumbi foi um dos 3 líderes que se conhece do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que surgiu na história do Brasil. O primeiro registro que se tem desse quilombo remonta a 1597, mas existem algumas especulações de que ele tenha surgido antes. Palmares era o nome que se dava ao conjunto de mocambos que o formava. Entre os mocambos que o formavam Palmares estava Acotirene, Andalactuche e Aquatone. O principal deles era a Cerca Real do Macaco, muito conhecido também como Mocambo do Macaco. Esse era o centro político de Palmares e chegou a contar com até 6.000 habitantes. Ao todo, fala-se que o complexo que formava Palmares possuía 20.000 habitantes. Cerca Real do Macaco era protegido por uma paliçada e cercado de armadilhas como garantia de segurança. Todos os outros mocambos eram ligados à Cerca Real do Macaco por meio de estradas que se estendiam na região da Serra da Barriga, local onde ficava o Quilombo dos Palmares. Essa região, na época, estava vinculado à capitania de Pernambuco. Palmares teve de lidar com expedições organizadas por portugueses e holandeses, que queriam destruir o quilombo. No período da invasão holandesa, Palmares prosperou, mas depois que os holandeses foram expulsos, as expedições portuguesas tornaram-se cada vez mais frequentes e resultaram no seu aniquilamento. A destruição de Palmares aconteceu com a expedição de Domingos Jorge Velho, bandeirante contratado a peso de ouro para atacá-lo. Suas tropas eram formadas por milhares de homens, especula-se até 9.000 homens, e equipadas com canhões. Depois de uma luta intensa, Cerca Real do Macaco foi destruída em 1694, forçando os sobreviventes a fugirem. A vida de Zumbi dos Palmares. Sabe-se muito pouco sobre a vida de Zumbi. No entanto, há pesquisas históricas que procuram desembaraçar algumas informações sobre a vida dessa grande personalidade brasileira. O pouco que sabemos a respeito da vida de infância de Zumbi está relacionado ao relato do jornalista Décio Freitas. Nesse relato, o jornalista afirma que Zumbi havia nascido livre em Palmares, e acredita-se que tenha sido capturado quando tinha por volta de 7 anos, e entregue como escravo a um padre chamado Antônio Melo. Uma vez escravizado, recebeu o nome de Francisco e aprendeu a falar português e latim. Aos 15 anos, teria fugido e retornado a Palmares, onde se tornou um importante comandante militar dos palmarinos. Com isso, concluímos que Zumbi nasceu de fato no Quilombo dos Palmares, em 1655. E muitos dizem que ele teria sido sobrinho de Ganga Zumba, um importante líder de Palmares. Sabemos também que Zumbi era um general do Quilombo dos Palmares e os relatos portugueses destacam a sua atuação na resistência dos palmarinos. Na atuação de Zumbi como general está uma grande polêmica de sua vida, o desentendimento com Ganga Zumba, quando acredita-se que Zumbi e seus aliados tenham assassinado Ganga Zumba por meio de envenenamento. E com a morte de Ganga Zumba, Zumbi declarou-se líder dos Palmares e conduziu a resistência palmarina nos anos seguintes até a capitulação final do quilombo. Morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi foi morto no dia 20 de novembro de 1695, depois que um dos seus companheiros, chamado Antônio Soares, revelou sob tortura o local do esconderijo de Zumbi. Um bandeirante chamado André Furtado, de Mendonça, organizou uma emboscada que localizou Zumbi. Após ser morto, sua cabeça foi decapitada e exposta em Recife.